Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje para assistir o segundo vídeo de uma série de 3 que vão abordar aspectos relacionados ao processo de imigração e as suas relações com a história do município de Santa Cruz do Sul. Vale lembrar, para quem ainda não assistiu, vale dar uma conferidinha no primeiro vídeo em que eu trago os aspectos relacionados às mudanças no cenário europeu, relacionado especialmente ao processo de industrialização e unificação da Alemanha, que vão fazer vários sujeitos tomar a decisão de vir, abandonar a sua terra natal e vir para o Brasil. Que Brasil é esse? Que interesses esse nosso país tem com o processo de imigração? A gente vai ver agora. Então, vale colocar aqui que o nosso país está vivendo aí no início do século XIX e construindo a sua identidade, está pensando quem somos nós, quem seremos nós, não abandonando de todo todas as características da história colonial, de dependência que o nosso país teve com Portugal, mas buscando sim algumas alterações no sentido da sua identidade. Então a gente tem a bandeira, nossa primeira bandeira nacional, trazendo aí as referências e as ligações ainda com Portugal, especialmente com a Casa Bragança do Dom Pedro, esse retângulo verde, assim como o losango amarelo característico aí da família da princesa Leopoldina, traz aqui um cenário bem nacional com as plantas agrícolas importantes para a economia do nosso país à época, que eram o café, especialmente comercializado com a Europa, e o tabaco, o fumo, isso mesmo, que ainda marca a economia, a pujança da economia da nossa região. Além disso, os aspectos relacionados à própria coroa imperial, né, a característica da forma de governo. Então a gente vai estar buscando entender esses processos, que vai ter dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e a forma, as ligações que esses interesses têm com aquilo que está acontecendo no mundo, tá? Então, destacamos aqui o interesse já anunciado, né, pela Inglaterra de abolição da escravidão, baseado numa ideia lá do iluminismo, de que todos os homens deveriam ser iguais, mas a gente não pode ser ingênuo de imaginar que eles não tivessem interesses econômicos. A questão da industrialização e a necessidade de vender e ampliar o seu mercado consumidor por todo o mundo vão estar sim por trás desse processo, que vai levar a Inglaterra a solicitar, né, a pressionar os países, os demais países do mundo, a abolir a escravidão. No nosso país, gente, a primeira ação que a gente consegue perceber relacionada a esse processo é a lei de 1850, que proíbe o tráfico de africanos na condição de escravos para o Brasil. Então, com isso, imaginava-se que aos poucos a escravidão terminaria no nosso país. Vale destacar, gente, que esse processo vai ser bem demorado e que em 38 anos as leis que a gente tem são mais para segurar a escravidão do que para terminar com ela de vez. Então a gente tem em 1888 a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que vai colocar fim no trabalho escravo. Destacamos aqui, gente, sem nenhuma proposta, sem nenhuma situação concreta de indenização pelos 350 anos de trabalho para o nosso país. Nosso país era novo, né, independente, novo, mas ele tinha uma trajetória já em 1888 de mais de 350 anos de escravidão. E esses trabalhadores que foram colocados, forçados nessa condição, eles não vão receber nenhuma indenização pelo Império Brasileiro por todos esses anos de trabalho.
essa pressão pelo fim da escravidão exercido pela Inglaterra vai colocar a elite brasileira numa situação bastante complicada, porque eles não têm interesse nenhum em terminar com a escravidão no Brasil. Muito pelo contrário. Essa tentativa e a lei que proibia o tráfico de escravos do continente africano para o Brasil vai inclusive ameaçar a continuidade do trabalho, né, da lógica de organização econômica no Brasil desse período. Porque o trabalhador escravo, ele vai começar a ficar mais caro, porque vai ficar mais difícil conseguir sujeitos para trabalhar dentro desta lógica, tá? Então, a imigração também está relacionada a esse interesse da elite nacional em conseguir substituir os trabalhadores escravos que atuavam especialmente aí nas fazendas de café do Sudeste. Não é que não se tem trabalhadores, gente, é que se está finalizando agora nesse contexto, isso é um senso comum, de que não haviam mais escravos suficientes para atender a demanda, é que o valor, né, desse africano na condição de escravo, ele vai aumentar bastante. Não quer dizer que vão deixar de vir do continente africano sujeitos nessa condição, mas agora vai ser na ilegalidade e aí isso vai ficar mais caro, vai ficar mais penoso. Mas a elite brasileira não estava nem um pouquinho interessada, na verdade, no fim do trabalho escravo. Eles queriam continuar esse processo e vão tentar de todas as formas segurar até onde dá essa lógica de organização do trabalho, porque eles não têm interesse nenhum em trabalhar, eles querem colocar, né, os africanos e os nativos para trabalhar dentro desse formato, porque para eles aquilo era lucrativo, tá? Vale dizer também um outro interesse que havia-se nesse período com relação aos interesses do nosso país, estão relacionados a questões geográficas, tá? O nosso país, né, vai ser constituído ali pela questão da dominação de Portugal sobre a América. Inicialmente, ele vai estar vinculado somente a esse espaço. Mas, como na época a legislação apontava a propriedade, o título da terra para quem estivesse de posse dela, os portugueses vão incentivar a colonização e, inclusive, a entrada dos portugueses em território que seria dos espanhóis. Inclusive, se vocês observarem, o estado do Rio Grande do Sul, que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, seria de posse dos espanhóis. Mas como os portugueses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas de 1494, o território do Império do Brasil, lá em 1822, vai ser bem maior do que aquele inicialmente lá de 1494. Mas tem uma preocupação ainda, Dom Pedro, quando assume a administração desse novo país independente de Portugal, que está relacionado especialmente com a região sul, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, com a ocupação. Então, o nosso estado, ele estava ocupado principalmente, né, vinha por processos de povoamento relacionados à atuação de padres jesuítas que construíam fortes, né, reduções em determinadas regiões, buscando criar barreiras, e essas barreiras eram bem importantes para impedir o avanço dos espanhóis ou a tentativa de retomada das terras pelos espanhóis. Isso, gente, não vai se dar sem conflitos, muito pelo contrário, vários conflitos vão ocorrer nesse período e o Rio Grande do Sul está no centro deles. Lembra daquele ditado onde passa um boi, passa uma boiada? Pois é, não podia passar boi nenhum pelo Rio Grande do Sul, porque se passasse aqui pelo Rio Grande do Sul, todo o restante do território nacional estava ameaçado. Então, era importante que os espanhóis não avançassem no território e o Rio Grande do Sul servia como essa barreira de contenção para o avanço dos espanhóis. Uma outra ideia desse período estava baseado, foi construído após a publicação da obra de A Origem das Espécies, em 1856, pelo Charles Darwin. Qual é essa ideia?
ela pode ser traduzida na teoria do darwinismo social. Essa teoria basicamente afirma que há, dentre os grupamentos humanos, os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Olhem essa imagem que está aparecendo aí para vocês. Essa ideia surgiu na Europa, tá? Quem vocês acham que está no topo da pirâmide? Quem é que está embaixo na pirâmide dos primeiros, dos primitivos, onde os primeiros grupamentos humanos surgiram? Acertou se você disse os europeus no topo da pirâmide. Os europeus nomearam a si mesmos os mais civilizados e colocaram numa pirâmide, numa escala de importância, os demais grupos étnicos a partir de uma lógica que a gente pode definir, sim, pela cor da pele também. Então, nessas ideias, a gente tem uma ideia nesse período de que as nações mais fortes e poderosas, no caso, europeias, elas eram fortes e poderosas porque a sua população era mais civilizada. O nosso país, recém-surgido, recém-independente, ele buscava se firmar no cenário, especialmente na América, e quando os imperadores olham para a população majoritariamente negra, eles consideram, poxa vida, não vamos ser o país do futuro? Pensa só, que pseudociência é essa, né? Que racista é essa ideia? Mas era aquilo que estava acontecendo no século XIX. E essa imagem, essa tela, cujo título é A Redenção de Cã, traduz bem essa ideia do século XIX, de que era necessário branquear a população nacional. Então a gente tem uma avó que parece que olha para o céu agradecendo que a filha e o neto não tenham a cor de sua pele. Além disso, essa imagem traduz uma ideia do período de que com a inserção da população imigrante europeia, seria possível clarear em poucas gerações a cor da pele da população nacional, tirando aí os traços de origem africana e nativa da população nacional. Essa ideia tá baseado num contexto do período que a gente chama de eugenia, né? É uma pseudociência, como eu já coloquei antes, e que ciência é essa que justificava a ideia de que haviam seres humanos melhores do que outros, ou seja, o racismo. E essa política nesse período de imigração, de atração de imigrantes europeus para o Brasil, está baseado também nessa ideia de que o Brasil fosse o país do futuro a partir do momento que branqueasse a cor da pele da sua população. Aliado a isso, a gente tem uma lei que proíbe o acesso à terra aos descendentes aos africanos e seus descendentes e também aos nativos e seus descendentes. Com isso, essas terras vão parar, né, nas mãos do Império Brasileiro, vai ter aí seu primeiro governante como Dom Pedro I. E Dom Pedro I vai ser aquele que primeiro vai criar uma política de atração de imigrantes europeus. Ele está percebendo que tem várias pessoas na Europa que os estados nacionais europeus não têm desejo, que são os pobres mendicantes, né, que estão nas ruas, que estão marginalizados dentro daquela lógica da indústria europeia, e pensa que sim, esses sujeitos podem vir para o Brasil, ocupar o espaço, participar dessa política de embranquecimento da população e atender aos interesses nacionais de constituição de uma identidade nacional que apaga essa trajetória e essa história relacionada aí à questão da cor da pele dos sujeitos desse período no nosso país. A gente tem em 1824 a chegada dos primeiros imigrantes europeus na região do Vale do Rio dos Sinos, mais especificadamente onde hoje é São Leopoldo, e essa atração de imigrantes ela vai se dar de uma forma bastante forte nos primeiros anos, e mais de 5.000 pessoas
vão entrar somente no estado do Rio Grande do Sul. Em outras áreas, vale dizer, São Paulo, Nordeste também vão estar recebendo esses trabalhadores vindos da Europa. Então, eles vão estar também indo para outras regiões do nosso país. Mas, especialmente, o estado do Rio Grande do Sul sempre vai receber levas significativas de imigrantes por conta dessa questão da ocupação do espaço para evitar as invasões, né, especialmente dos espanhóis. E a gente tem, nos primeiros anos, mais de 5 mil pessoas. Esse dali, né, é o período, então, em 1830, Dom Pedro I volta para Portugal, assume o trono de Portugal, e com isso, essa política de atração de imigrantes europeus vai ficar, inclusive, um pouco enfraquecida, tá? Vale dizer que esses imigrantes estão vindo por água, né? Usam aí a questão dos rios para chegar ao interior do território do Rio Grande do Sul. E São Leopoldo fica nessa região aqui destacada no mapa. Então, primeiramente, eles vão se instalar nesta região. Destacamos aí dentro desse processo que eles não têm, o Império Brasileiro não vai criar uma infraestrutura para receber esses imigrantes. A primeira demanda, né, que se apresenta para esses sujeitos é limpar as áreas de floresta, plantar para só depois conseguir construir a sua casa. Então, muitas vezes, até que eles tenham a primeira choupana, isso vai demorar um pouco, eles vão procurar abrigo, mesmo nas cavernas, né, em grandes árvores, que pudesse garantir alguma proteção diante das chuvas e dos animais silvestres que habitavam a região. A gente tem em 1830, com a volta de Dom Pedro I para a Europa, ele deixa o filho de 5 anos, só 5 anos, aqui para governar o Brasil. Gente, não se preocupem, tá? Uma criança de 5 anos não tem como governar. Vai demorar um pouquinho, vão ter os regentes, mas esse período vai ser bem conturbado, de vários conflitos, de várias pessoas querendo tirar a coroa da cabeça de Dom Pedro. Moral da história é que com 14 anos ele vai assumir o governo do Império Brasileiro. Sim, ele não teve sempre essa barba branca e ele vai voltar com o processo, com a política de atração de imigrantes europeus. Nos primeiros anos, vale dizer, do seu governo, que ele assume em 1840, a gente percebe que ainda não foi muito significativo a questão da atração aqui para o Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que destacar um processo que está acontecendo, que é a Guerra Farroupilha, que só vai terminar em 1845. Então, a partir de 1846, quando o território está mais apaziguado, quando os conflitos internos na província se resolvem, aí sim esse processo de atração de imigrantes europeus para o nosso estado vai voltar mais forte e vai se manter numa constante até o início da Primeira Guerra Mundial. Todos os anos, vários imigrantes germânicos, alemães vão estar vindo para o nosso país, buscando abrigo e buscando melhores perspectivas de vida daquelas que tinham na Europa. A gente vai ter esse deslocamento, então, pelos rios ainda, mas agora ocupando especialmente, eu destaco esse ano, essa faixa de tempo ali, porque em 1849 a gente vai ter o início do processo de imigração em Santa Cruz do Sul. Os primeiros grupamentos de imigrantes vão chegar, a primeira leva vai chegar em Santa Cruz em 1849, tá? Parte ali dessas mais de 2.500 pessoas vem para Santa Cruz do Sul, onde vão receber lotes de terra. Então, relembrando aquilo que a gente viu nesse vídeo. Então, no primeiro vídeo a gente viu os aspectos relacionados ao contexto europeu e agora nesse vídeo a gente buscou entender os fatores relacionados ao processo, aos interesses do Império do Brasil nesse processo da imigração. Então, destacamos num primeiro momento a questão do racismo, as ideias racistas do período, baseadas na pseudociência eugenista de classificação dos sujeitos conforme a cor da sua pele e especialmente em mais civilizados e menos civilizados. Hoje a gente sabe que essa ideia não tá com nada.
A pressão dos ingleses também para o fim do trabalho escravo, baseado na ideia da igualdade de todos os sujeitos, mas especialmente no interesse econômico dos ingleses relacionados ao poder de compra dos trabalhadores, que poderiam assim comprar produtos oriundos das fábricas inglesas, tá? Destaca-se também a questão da política de embranquecimento da população brasileira, que os imperadores brasileiros vão adotar nesse período. A elite nacional também adota esse processo, que visa então a substituição também de uma questão econômica do trabalhador de origem africana, baseado nesta ideia do darwinismo social. Há uma questão também geopolítica de ocupação do espaço, especialmente da região sul, tá? Por conta do medo das invasões dos espanhóis, que ainda eram frequentes nesse período, que buscavam retomar os territórios perdidos por eles durante o processo de colonização da América. No nosso próximo vídeo, a gente vai estar se questionando, se debruçando a entender por que boa parte dos núcleos de imigração são no sul, na região sul do Brasil. Até o próximo vídeo. Fico muito feliz com a atenção de vocês. A gente vai estar buscando entender esses processos relacionados à questão da história do município de Santa Cruz do Sul no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar se concentrando nas questões relacionadas à história do Rio Grande do Sul e basicamente, especialmente, de como vai se dar esse processo no Rio Grande do Sul e em Santa Cruz do Sul. Espero que tenham gostado do vídeo, façam as suas anotações e os seus registros. Abraços!